Bom, o caso dos nadadores americanos que mentiram sobre ter sofrido um assalto durante as Olimpíadas repercutiu o mundo inteiro nessa semana, ganhou as redes sociais. Todo mundo fala nisso, né, doutor? E para falar sobre esse assunto, sobre a mentira, nós convidamos o advogado Darlan Honório, que está aqui no estúdio conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos, a TV Justiça e aos que estão nos assistindo. Bom, durante toda a semana ainda, essa última semana, esse caso ganhou uma repercussão imensa, né? Mas eu gostaria de começar perguntando para o senhor se toda mentira é crime. Bom, a mentira, ela é um desvio ético e um desvio moral. Não necessariamente vai ser um crime. Todavia, muitos são os crimes derivados de mentiras. O Código Penal, ele está repleto de tipos penais que, para que eles sejam alcançados, eles vão passar por alguma mentira. Esses são os casos de algumas fraudes e em casos de difamação, de injúria, várias modalidades de induzimento. A mentira criminosa, normalmente, é a mentira ardilosa, que pretende alguma coisa com ela, e não a simples justificação. Via de regra, mentir não é crime. Todavia, vários crimes perpassam pela mentira. Vamos falar então desse caso específico que aconteceu agora durante as Olimpíadas. O nadador americano parece ter sofrido ali As câmeras mostram, né, as imagens do posto que ele entrou, quebrou uma placa do posto, daí teve que pagar, ressarcir o posto. Testemunhas confirmaram essa história, mas antes ele disse à polícia que teria sofrido um assalto, disse para amigos nos Estados Unidos e inclusive para a mãe dele que tinha sofrido um assalto. Nesse caso, há algum tipo de crime, já que ele chegou a prestar depoimento para a polícia e confirmar que tenha sofrido esse assalto? O caso é interessantíssimo, uma vez que, através de uma mentira, você viu exposto todo o sistema de segurança público montado ali para aquele evento. E ocorreu, de fato, uma situação com o nadador. Todavia, como ele informou essa situação de maneira fantasiosa, exagerando, criando personagens, ele acabou fazendo o que a gente chama de falsa comunicação de crime. O que é algo sério, é algo grave, mas é visto na legislação brasileira como um crime de menor potencial ofensivo. Então, é crime o que ele fez. Não é um crime com uma punição muito alta, mas é crime. E, no caso, se houvesse um detalhamento, ele fez um detalhamento, se esse detalhamento implicasse alguém, implicasse algum agente público, ele estaria com a mentira dele, colocando alguém em maus lençóis, colocando alguém com risco de perder seu emprego. Então, a mídia internacional deu amplo espaço antes de esclarecer a esse caso, dizendo que o Brasil não é seguro, que o Rio de Janeiro não é seguro e que mesmo com todo aquele aparato de segurança poderia ocorrer coisa grave, como aquilo que ele falou. Ele disse que foi montada uma blitz falsa, supostamente por policiais. E na apuração da verdade, vê-se que ele estava em baderna, cometeu crime de dano ao patrimônio particular, privado, e em seguida, para se explicar para alguém, ele acabou falando que foi, no caso ali, extorquido ou assaltado, ele não deixou muito claro. Então, é crime, mas é um crime de menor potencial ofensivo. Doutor, e como que faz, nesses casos, como esse, pegando como exemplo esse caso, quando uma pessoa vem para cá, pratica um crime aqui e volta para o país de origem? Como é que faz todo o processo para ter uma punição dessas pessoas, caso seja comprovado, né? Nós verificamos uma eficiência muito grande no judiciário, lá no Rio de Janeiro, conjunto com a polícia, que tem a instrução de bloquear os passaportes desses estrangeiros que estão aqui e cometeram crimes, até que seja apurado. No caso deles, eles tiveram a possibilidade de fazer uma transação com o Ministério Público e depois ir embora. Porque o crime praticado permite essa hipótese. Se não permitisse essa hipótese, ele teria que ficar aqui no Brasil. Agora, o Ministério Público discordou do valor que foi pago e vai citar e pediu ao juiz que aumente. Se o juiz não entender que aquele valor é o correto, que aquela transação tem que ficar como foi,
ele vai ser citado por carta rogatória no país dele e vai ter que vir aqui responder esse processo. No direito penal brasileiro, aonde o crime se consumou, a pessoa vai responder por ele, naquela jurisdição ou comarca. Então, se foi praticado no Rio de Janeiro, ele responde no Rio de Janeiro. Mas existe a carta rogatória que traz que leva a informação do judiciário e visa trazer essa pessoa que cometeu o crime para responder o crime aqui. Tá ótimo, doutor. A gente continua nesse assunto de mentira e que mentira que pode virar crime no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar sobre mentira com o advogado Darlan Honório. Essa semana, como todos sabem, o caso dos nadadores americanos que mentiram sobre uma suposta tentativa de assalto lá no Rio de Janeiro, tomou uma repercussão nacional e virou caso de polícia, né, doutor? Mentir para a polícia, como o senhor disse, é crime, né? Mentir em juízo para uma autoridade, para um juiz, estando ali sob juramento, é outro tipo de crime? É um crime. E é importante ressaltar que esse crime ele é cometido pelas testemunhas que estão ali sob o juramento. As partes, elas têm o dever de respeitarem o processo e levarem as suas demandas conforme elas conseguem. Então, vai ser difícil responsabilizar uma parte que está demandando em juízo por uma possível mentira, porque ali ela está defendendo seus interesses, dizendo o que para ela é a verdade. E muitas vezes ela entende algo como verdade e a outra parte está entendendo como não. Então, frisamos que as testemunhas, sim, estão compromissadas e cometem crime se mentirem. As partes estão defendendo seus interesses e estão dentro de uma lógica, uma estrutura em que elas podem dizer as coisas como elas entendem. Calúnia, injúria e difamação são crimes ligados à mentira? Normalmente, a calúnia, a injúria e a difamação, ela vem de uma mentira. E por isso até a lei prevê, em alguns casos, a apresentação da verdade pela parte vítima, que a gente chama de exceção da verdade. Normalmente, quando se injuria alguém, quando se calunia, há uma mentira envolvida. E não só esses 3 crimes, mas muitos outros crimes, eles passam pela mentira, conforme eu falei inicialmente. A calúnia, a injúria e a difamação são clássicos tipos penais derivados de uma mentira. Quando a gente fala em mentira, a gente lembra da internet, né, das redes sociais, muito usadas também para este fim. Tem gente que inventa histórias sobre outras pessoas e publica em redes sociais, tem gente que cria perfil falso e tem gente que até usa um perfil falso ou um nome falso ou até mentiras. Não é nenhum perfil falso, é a foto da pessoa, mesmo o perfil da pessoa, mas usa de mentiras para seduzir outras pessoas. Tudo isso pode ser uma infração? Pode. Vai depender do que está sendo feito no caso. Existem inúmeros tipos penais que estão sendo aplicados e penas e punições estão sendo aplicadas em casos cometidos onde a ação é cometida na internet. Hoje a gente tem uma polícia muito mais eficiente que rapidamente consegue fazer uma investigação. É importante frisar que nada que é feito na internet fica sem rastro. Então a polícia hoje se especializa a cada dia, a segurança pública se aperfeiçoa para detectar quem foi que disse tal coisa. E na outra hipótese são os ardis. Quando uma pessoa quer obter vantagem ou quando uma pessoa quer enganar, induzir a erro e com isso causa prejuízo ou dano à imagem de outra. Nesses casos, a infração praticada na internet é como se fosse a mesma infração praticada pessoalmente ou no nosso universo real, sem a tecnologia. E para a gente terminar, falsidade ideológica. Muitos casos aí pelo Brasil de profissionais que exercem outras funções para que não estudaram, não têm a devida competência. Por exemplo, falsos médicos, falsos dentistas. Isso também é um crime. Sim, isso é um crime grave. E junto desse crime vem outro crime. Um profissional, no exemplo do médico, que não tem a qualificação e falsificou um diploma, ele praticou a falsificação do documento, que é o diploma, a falsidade ideológica, uma vez que ele inseriu naquele documento
dados falsos e também o exercício ilegal da profissão. São pessoas que normalmente são presas em flagrante e respondem por diversos crimes. Agora, existem outras situações da falsidade ideológica que as pessoas normalmente não compreendem. Mas inserir em documento qualquer declaração que seja falsa, seja esse documento público ou privado, isso é um crime de falsidade ideológica. É muito sensível à falsidade ideológica. Mentiu e foi registrada a mentira, provavelmente se incorre em falsidade ideológica. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu conversei com o Darlan Honório, que conversou com a gente sobre os crimes ligados à mentira. Obrigada pela participação. Até uma próxima.